Bem-vindo a mais um Mercado e Negócio. Hoje vamos falar de um tema que tem tirado aí o sono de milhares de brasileiros, que é o famoso rombo na Previdência. E claro, para explicar um pouquinho o que é isso, o que aconteceu, caso você tenha passado por uma situação aí semelhante, quer entender mais, estou aqui com os advogados, com a Flávia e com o Renner, para explicar um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, Flávia, Renner, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado pelo convite. Bom, prazer ter vocês aqui. Para começar, o que é exatamente que está acontecendo ou que aconteceu aí na Previdência? Bom, nas últimas semanas, talvez você tenha se deparado com reportagens, né, que denunciaram algo estarrecedor. Descontos indevidos dos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. E não se trata de casos isolados, né? O que vem se tornando comum e absolutamente inaceitável, que é a inclusão de cobranças indevidas por associações, seguros não contratados, cartões consignados e outros produtos financeiros diretamente. Mas o tema recente, na verdade, se trata de descontos de associações, né? Que acabou gerando cobranças para os pensionistas e aposentados daquilo que não foi contratado. Não houve a contratação pelos pensionistas e pelos aposentados e acabou gerando essas cobranças. Entendi. Por que chama rombo? É porque gera uma grande quantidade em dinheiro, né, para o INSS e para essas entidades, que sai descontado dos aposentados, né? Dos pensionistas e aposentados. E impacta diretamente essa área, os pensionistas e os aposentados somente. Sim. Na verdade, quando se fala, né, do rombo da Previdência, na verdade não seria um rombo na Previdência, seria, na verdade, uma lesão aos aposentados, porque quem pagou, quem foi realmente lesado foram os pensionistas, foram os aposentados. Certo. Mas, por outro lado, quem é responsável por isso é o INSS, porque o INSS que é o tutor dessa carteira, né, que é o responsável pelos pagamentos. E através dos convênios que o INSS firmou nos últimos anos com essas associações, dando a elas essa liberdade de ter o desconto direto em folha dos aposentados e pensionistas, acabou gerando esse prejuízo para essas pessoas, que por consequência tem o INSS como responsável em razão de ser o gestor, né, de toda a carteira de aposentadoria. Então, assim, a responsabilidade, no caso, é do INSS, é também das associações, mas aos olhos da mídia é um rombo do INSS, né? Mas na verdade, a fundo, o grande prejudicado são os aposentados. Entendi. E pensionistas. Esses convênios dá liberdade do INSS fazer o desconto direto. Então, às vezes a pessoa nem precisa conversar lá, eu quero isso ou eu quero aquilo. E fica meio que obrigatório. A pessoa vê no holerite dela, ela entende que aquilo é uma coisa obrigatória. E, na verdade, não é. Entendeu? É automático. A pessoa não precisa liberar. Muitas, sim. Sério? Alguns, né, precisa da anuência, mas alguns não. Tem que analisar caso a caso, né? Nesse caso específico, né, o que aconteceu? Não havia autorização dos aposentados e pensionistas. Essas associações, de forma ardilosa, elas entraram nas respectivas contas, e a gente fala que é a plataforma do INSS, né? Nas respectivas plataformas de cada contribuinte, de cada aposentado, e acabou se aproveitando talvez de uma lacuna do sistema e passou a inserir ali dentro do salário dessas pessoas, né, esse desconto de forma indevida. Existem alguns casos, talvez remotos, mas existem de concordância, né, que a pessoa realmente aderiu a essas associações. Mas o que a gente vê é que a grande maioria das pessoas não
não deram anuência para que esses descontos pudessem acontecer. Tanto é que o governo lançou, né, após a operação que a Polícia Federal fez, que veio à tona toda essa questão, lançou aí uma plataforma para que essas pessoas pudessem tentar reivindicar todo o prejuízo que teve. E até semana passada, se eu não estiver enganado, em torno de 3 milhões de aposentados e pensionistas fizeram adesão para ter esses valores ressarcidos. São falados de associações, né? O que são essas associações? Essas associações, elas na verdade, elas estão... são entidades que se dizem que estão protegendo o direito do aposentado, né? Talvez oferecendo alguma contrapartida. Só que, honestamente, eu não saberia dizer qual seria as benesses que o aposentado e pensionista iriam ter. Porque... Tem a questão das vendas casadas também, né? Que seguro de vida, por exemplo, que eles inserem, o aposentado vai lá, ele quer fazer um empréstimo. E junto com o empréstimo, eles fazem um seguro prestamista, um seguro de vida, um seguro... Aí insere um cartão, por exemplo, que não foi solicitado. Então, tudo isso não é legal. Tudo isso é abusivo. O Código de Defesa do Consumidor, ele condena essas práticas. Se a pessoa vai lá para fazer um empréstimo, é só o empréstimo. Ela não pode, o banco, a instituição financeira, nem associações, essas entidades, elas não podem associar ao empréstimo um seguro, um cartão, o seguro prestamista, eles não podem fazer isso. Que uma venda casada, né? Igual você falou. É uma venda casada. E nesse caso do rombo, teve alguma aposentadoria sendo cancelada, sendo diminuída por conta disso? Diminuída, sim. Né? Por conta desses descontos que são feitos mensalmente, porque não é um desconto, são descontos mensais que no futuro até a margem, né, de empréstimo vai diminuindo, porque vai gerando descontos e o pensionista ou o idoso, né, o aposentado, ele não sabe o que está ali. Aí isso está gerando diminuição no benefício. E tem uma data desde quando começou? Olha, a data específica não tem. O que se tem informação é que já faz muito tempo, né, que isso vem acontecendo, porque as pessoas, né, os aposentados, acabam não percebendo esse desconto, porque o valor era muito pequeno, era coisa de 10, 15 reais por pensionista, por aposentado. Então, a pessoa acaba não se importando, né? Ela não questiona. Poucas pessoas olham a sua conta lá no meu INSS. O ideal é todo mês você entrar no meu INSS, você ter acesso, né, criar a tua conta, ter acesso, ver o que está sendo descontado. Essa é uma dica importante para todos os aposentados e pensionistas e para todas as pessoas em si, aqueles também que querem aposentar, para saber se o patrão está realmente recolhendo a previdência, né, através do CNIS. Então, assim, é importante a gente ter acesso a essa conta do Gov, né, lá no meu INSS. Tem até 135 também, né, que é o acesso que você liga no INSS, eles te dão a informação, né? Você pode entrar, ou você entra no aplicativo, né, meu INSS, ou você pode ligar nesse 135 que eles vão te dar todas as informações. Legal, vamos ficar atento, né? Você falou uma coisa muito interessante agora, que é essa questão de, por ser um valor pequeno, ninguém dá bola. Por ser 15, 20 reais, a gente fala, pouco, né? Não vou perder. Mas aí você vai pôr no ano. Exatamente. E não é só isso, né? Por exemplo, infelizmente, né, em razão, às vezes, do baixo salário, as pessoas precisam buscar realmente empréstimo, às vezes por uma situação emergencial de saúde, por algum outro motivo. E esses valores descontados acabam diminuindo a margem que a pessoa tem na hora de buscar um empréstimo. Então, isso é uma questão que acaba, de certa forma, também prejudicando nesse aspecto, né? E as pessoas também têm que tomar muito cuidado na hora de fazer o empréstimo, que tem acontecido bastante também, que às vezes eles procuram determinadas instituições, determinados bancos, e ela já tem empréstimo. Aí o que acontece? Aí a pessoa oferece um determinado valor, mas não explica para o aposentado que vai pegar um valor maior para quitar um empréstimo que já existe e devolver apenas, digamos, o troco. Aí depois a pessoa aparece, mas aqui está falando que
que eu peguei um empréstimo de R$6.000, quando na verdade só me deram R$500. Só que nesses casos, muitas vezes, ela está quitando um outro empréstimo que já existe. E falta esse tipo de informação. Então a gente pede para que todos fiquem de olho nisso, para que não sejam surpreendidos quando realmente forem constatar o que assinaram, o que fizeram. Exatamente. Essas instituições, elas têm uma forma de... Eles ligam, né? E às vezes um simples toque no celular, você concorda. Exato. Um simples sim que você fala, você está concordando. E aquilo fica gravado. Então tem que tomar muito cuidado mesmo com quem está falando, a instituição que é, porque às vezes é uma instituição que não tem nada a ver com o idoso. É de um lugar bem distante, que não tem necessidade. Aquilo, a pessoa não tem como ela... Só que eles têm acesso, né? Pelo INSS. Eles conseguem acessar a conta da pessoa, né? O número, tudo... pelo INSS. Entendi. Todo cuidado é pouco em todas as situações. Sim, né? Sim, exatamente. Todo cuidado é pouco. A gente deve sempre ficar atento, a gente deve sempre consultar um profissional, consultar, às vezes, uma pessoa da família, uma pessoa de confiança, para pedir opinião, para saber se aquilo é bom realmente, se está dentro, né, da realidade financeira, até mesmo da pessoa, né? Ou se o juro que está sendo cobrado, ou que será cobrado nesse empréstimo, nessas prestações, realmente é condizente com o mercado. Nesse caso do rombo, como que o INSS se posicionou? Deu alguma nota? Falou alguma questão dos valores? Através da Advocacia Geral da União, né, foi realizada, inclusive, uma audiência pública junto ao Supremo Tribunal Federal, onde foi acordado, né, entre o governo e o Poder Judiciário que haverá devolução desses valores. Mas ainda não se tem a data. A única coisa que ficou certa é que será devolvida em parcela única, né? Só que aqui, o que será devolvido é apenas a questão daquilo que foi descontado, né? Mas nesses casos, a gente entende que o segurado também, o pensionista, ele tem direito a um dano moral, em razão, né, de toda essa situação da violação do direito dele, vexatória que passou, né? Da violação do direito dele mesmo, né? Porque assim, a pessoa tem o direito violado e ela tem direito de ser ressarcida naquilo, que é no caso dano moral. Entendi. No caso, tem a Associação dos Aposentados? Tem? Sim. Nesse caso, ela ajuda em algo ou vamos falar que atrapalha? Especificamente nesse caso, eu acho assim que não irá ajudar, porque eles não vão entrar com uma ação contra eles, né? Porque eles, em tese, eles foram os beneficiados, né? Eu entendo que nós estamos falando dessas associações. Então, essas associações, na verdade, elas têm que figurar juntamente com o INSS no polo passivo da ação. A ação tem que ser proposta contra essas entidades. E quando o desconto ele é realizado, o INSS ele não deveria fiscalizar essas associações? Sim. Ele é o órgão responsável, né, por isso. Só que a grande maioria tem facilitado. O próprio INSS, ele facilita, né, ele permite por meio desses convênios. Ele fecha o convênio, só que ele não fiscaliza como deveria fiscalizar. O simples fato da pessoa ter lá que ela aceita um desconto em folha já é um desconto muito amplo, é um aceite muito amplo. Então, o INSS ele tem que pegar entidade por entidade e verificar se aquela entidade realmente tem algum vínculo com aquele idoso, com aquele pensionista, para que ele aceite esse desconto. Ou seja, ele que tem que fiscalizar tudo certinho, ele é o responsável, né? Sim. E aconteceu isso. É possível entrar com uma ação contra o INSS nesse caso? Sim, a responsabilidade ela é do INSS e da entidade, né? Então a gente vai entrar contra o INSS e contra a entidade que está fazendo o desconto indevido, né? E quando o desconto vem de uma associação, pode também entrar com uma ação contra a associação? Sim, a gente entra com os dois, entra contra os dois, né? Contra o INSS, porque o INSS é o responsável por fiscalizar,
né? E a entidade é a beneficiária do valor que está sendo descontado. E qual que é o posicionamento da justiça num caso desse? Bom, o Superior Tribunal de Justiça, ele tem decisões até já há algum tempo, né, nesse sentido, totalmente favorável ao aposentado, né? Ele diz que a autorização genérica para desconto em folha de pagamento de proventos de aposentadoria não legítima, né, que é aquela que não houve autorização, a consignação de qualquer débito, sobretudo em benefício de entidade estranha ao convívio do aposentado, ela deve ser ressarcida. Não só do ponto de vista material, né, do direito material, do dano material, que seria a devolução desses valores, mas também do ponto de vista do direito moral, onde a pessoa teve o seu direito violado, né, de forma subjetiva. Porque o dano moral é aquele sentimento em que a pessoa ficou, que ela foi enganada, que ela foi lesada, de insegurança diante, né, de toda a confiança que ela depositou ao longo dos anos no próprio INSS, porque ela contribui, ela paga, esperando que após o período, né, após o tempo e alcançar a idade, ela vai ter esse benefício. E que deveria haver um rigor, né, de segurança, né, dentro da conta dessas pessoas, e isso não vem acontecendo. Então, em razão de todo esse percalço, né, de todas essas dificuldades, de todo esse transtorno que as pessoas estão sofrendo, é que a justiça entende o posicionamento da justiça, né, tanto dos tribunais de justiça espalhados pelo Brasil, como pelos Tribunal Regional Federal também, e principalmente pelo STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e o Supremo Tribunal Federal, no sentido de ressarcimento, tanto do ponto de vista do dano moral como material, a essas pessoas que foram lesadas. Que ótimo, porque assim, eu imagino as pessoas que chegam até vocês chegam desesperadas, né? Não sabe o que aconteceu, não sabe quanto que foi tomado, assim dizer. E é isso, a pessoa paga certinho, faz de tudo para pagar certinho e no final tem essa notícia. Na verdade, ela paga certinho porque já vem descontado em folha. Exato. Né? Então, assim, a pessoa, o que a gente orienta muito é que a pessoa pegue mesmo, entre lá no meu INSS, né, no aplicativo, e veja o que está sendo descontado, se ela conhece aquele desconto, se ela não conhece, que ela procure alguém que possa ajudá-la a entender por que aquele desconto está vindo. Que isso tudo vai poder gerar para ela o benefício de ter o valor de volta, né? Os valores e o dano moral, né? A gente também sempre orienta as pessoas, né, a ingressar com a ação, né? E não somente ir lá na plataforma, essa plataforma que o governo vai disponibilizar, de pedir a restituição do valor. Por quê? Porque na ação que é possível ingressar, a gente pede 3 coisas, né? Faz 3 pedidos de forma imediata, através de uma tutela antecipada de urgência, que seria a suspensão imediata desses descontos que estão sendo realizados para que cesse, né? Também a gente pede a devolução dos valores descontados indevidamente e também a questão de uma indenização por dano moral, né? A gente, como já esclarecemos aqui, tem que entrar com ação contra as associações e o INSS, porque o INSS, na verdade, foi o grande avalista, né? O grande fiador dessas instituições. Então, ele também tem que figurar no polo passivo dessas ações. E quando você entra com a ação, o valor, além dele ser devolvido, ele é devolvido em dobro. Então, a gente pede a devolução em dobro, porque foi um desconto indevido, mais o dano moral. E os tribunais têm entendido que é cabível, sim, essas ações, e têm condenado, né, as instituições à devolução, ao pagamento do dano moral. A pessoa que está nos acompanhando agora entrou lá no aplicativo, identificou um desconto indevido, sabe que é indevido, que não foi autorizado. Qual que é o primeiro passo? Reunir documento? Como que faz? O primeiro passo seria imprimir, né? Tentar imprimir aquelas informações ali constante na conta do meu INSS.
e imediatamente procurar, né, o advogado da confiança da pessoa para poder estar ingressando com essas ações. E já pode começar a dar início na ação. Sim, já pode dar início na ação. E é importante dar entrada logo nessas ações, por quê? Porque já tem um lobby do governo para que todas essas ações sejam suspensas por todo o Brasil até uma decisão final do Supremo. E isso ainda não existe uma ação do governo nesse sentido. Mas já tem, digamos assim, nos corredores do Palácio informações nesse sentido. Entendeu? Então, seria muito importante que as pessoas procurassem, né, os advogados para poder ingressar com essas ações. Essas associações podem ser golpes também dentro do INSS, assim? Toda matéria que a mídia divulga muito, né, os estelionatários estão sempre atentos para ver como que pode pegar carona nessas informações. Então, tem que tomar muito cuidado, que é totalmente possível. Não é, Flávio? Sim, é bem possível mesmo. Entendi. E o rombo, né? Ele pode ser usado como uma justificativa, por exemplo, a aposentadoria atrasou por conta do rombo, ela foi suspendida por conta do rombo. É possível acontecer? Não pode, mesmo porque a aposentadoria, ela tem natureza alimentar. O aposentado, ele depende daquilo para se alimentar, para comprar um remédio, para pagar o seu aluguel. Então, não pode. Em hipótese alguma, o INSS pode suspender essa aposentadoria por conta disso. E está sendo comum a pessoa aposentada descobrir agora que está sendo associado, que está tendo esse desconto para alguma associação? Tem muitos casos? Olha, antes mesmo, né, de vir à tona todo esse assunto na mídia, a gente já estava ingressando com a ação indenizatória, né, de ressarcimento do dano material e moral contra essas associações. Porque a simples leitura, análise da conta do pensionista e aposentado lá no meu INSS, a gente já constatava que havia esse desconto. Quando a gente relatava a essas pessoas que tinha, né, esse desconto, ela falou, eu não me filiei a nada, eu não tenho conhecimento. Então, a gente já tinha conhecimento e já ingressava com essas ações. Aí a pessoa descobriu. Antes, igual você falou, né? Antes de ter tudo isso na mídia, o pessoal já estava sabendo. Agora muito mais, né? O pessoal agora está analisando. Acredito que quem está nos ouvindo aqui, nos acompanhando, já vai olhar no INSS para saber como é que tá, né? Já é uma dica de hoje. Sim. Então, descobrir. Tem uma forma ali de se desvincular, sem entrar com ação, algo ali que pode ir no INSS. Dentro da própria conta lá no meu INSS, é possível você fazer o bloqueio, né, desses descontos, né? Mas tem casos, nós temos casos no escritório que mesmo solicitando, ainda continuou tendo esses descontos novamente. Então, assim, o ideal, né, além de tentar fazer direto na conta lá do meu INSS esse bloqueio, é também entrar com ação, porque aí haveria uma decisão judicial onde o juiz determinaria a suspensão dessas cobranças. Entendi. E esse pedido, inclusive, a gente faz liminarmente, né? Que aí o juiz, ele determina rápido. De forma imediata. Sem precisar audiência, comparecer, toda essa burocracia, né? Sim. Certo. Então, recapitulando tudo. A pessoa entrou lá, viu um débito, primeira coisa a fazer é... procurar um advogado. Procurar um advogado. Assim, a primeira coisa mesmo que a pessoa, acredito que ela deveria fazer é tentar, dentro da própria plataforma, fazer o bloqueio imediato. Não obstante a isso, imediatamente, conforme a doutora Flávia disse, procurar por um advogado para que possa, através da justiça, poder se valer do seu direito, né? Tanto do bloqueio imediato, através de um pedido de tutela antecipada, que ele já é analisado imediatamente pela justiça, né, pelo juiz, quanto também a questão da indenização, né, do ressarcimento que essas pessoas terão direito. Vale lembrar que o idoso, ele tem tramitação prioritária.
Então, é mais rápido ainda. Sempre que tiver um idoso, né? O Estatuto do Idoso, ele mostra que... Ele determina que as tramitações processuais com relação a idosos deve ser mais rápida. Então, é mais rápido ainda. Entendi. O idoso tem preferência, né? Em razão da própria legislação, da própria Estatuto do Idoso, em razão das demais causas. Quem está acompanhando vocês aqui hoje quer especificadamente conversar com vocês, tirar dúvida, enfim, como que faz para procurar, para agendar um horário, como que funciona? O nosso escritório está na rua Capitão Miguel Ferreira, 181. É só ir até lá ou entrar em contato com a gente por rede social. A minha é @Flávia Carvalho Advogada, a do Renner. A minha é @Renner Amâncio. Certo. Telefone de contato, tem nas redes sociais? Tem o telefone, eu vou deixar aqui o telefone lá do escritório, que é o 19, né? Pode chamar pelo WhatsApp, é o 19 99353 7355. E vamos lembrar o que a gente falou aqui, né? Às vezes encontra um desconto lá, fala, não vou correr atrás disso. Mas pensa que às vezes quantos anos? 40 anos contribuindo com desconto? 40? Na verdade, é após a aposentadoria, né? O desconto, ele vem após a aposentadoria. Mas mesmo assim, é R$10, R$15. Mas aí você vai, ao final de 5 anos, quanto que é esse valor? Exato. Mas pegando na sua pergunta especificamente, a pessoa passa aí, no mínimo, 35 anos contribuindo, né? Que é prazo, em tese, mínimo aí para poder aposentar, fora a questão, outras regras. Então, não é justo que após 35 anos de contribuição, a pessoa tenha desconto indevidos, né? Justamente no período em que a pessoa está mais vulnerável, que ela está fora do mercado de trabalho, que ela, às vezes, tem algum problema de saúde, às vezes a pessoa, ela vive sozinha, ela necessita daquele dinheiro para pagar ali os seus compromissos mensais, principalmente, às vezes, aluguel, água, luz, né? Algum outro medicamento, às vezes algum outro tratamento. E aí vem uma associação dessa e acaba gerando esse prejuízo enorme para essas pessoas. Exatamente. Então, além de todo o transtorno, ainda tem a questão da dignidade humana da pessoa, né? Não é justo, que é por isso que a gente orienta realmente as pessoas a ingressar com ação judicial. Exatamente. Bom, então, caso tenha ficado alguma dúvida, vou pedir pro pessoal deixar aqui nos comentários, mandar pra gente, que vamos responder. Claro, outros temas também, você que está nos acompanhando, sugerir, vamos trazer pra cá, porque a informação a gente gosta demais e gosta de compartilhar com o pessoal. Então, agradeço a vocês. A informação, ela não gera dúvida, né? Exato. Quanto mais informado você está, menos dúvida você tem, menos lesado você vai ser. Exatamente. Fechou com tudo. Bom, eu adorei receber vocês. Muito obrigada, Flávia. Muito obrigada, Renner. Sejam sempre muito bem-vindos, viu? Obrigada. Muito obrigado e um abraço a todos. Nós agradecemos o convite. Obrigada. Um abraço a todos. Muito obrigada a você também que nos acompanha. Até a próxima, viu? Tchau, tchau.